Olá, graça e paz, boa noite, tudo bem? Passei aqui rapidamente para a gente fazer uma reflexão juntos. Estou aqui o dia inteiro envolvido com o material da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, já estou na lição de número 5, a 4 já está encaminhada, a 5 está ficando uma bênção de Deus. Eu conto com o seu apoio, com a sua oração, com a bênção de Deus para prosseguirmos nesse projeto. Estou ali estudando a lição de número 5, que vai abordar o filho de Jezabel e Acabe. Será que existe um legado de maldição que é determinante? A pessoa que nasceu naquela família, debaixo daquele legado de maldição, ele nunca vai prosperar, nada vai dar certo na sua vida e a ira de Deus vai se abater sobre a sua vida, como ocorreu com os pais. Eu lendo esta lição aqui, cheguei a alguns pontos que eu quero compartilhar com você. Veja bem, Acasias, que era o filho de Jezabel e Acabe, ele chega ao poder, seu reinado dura 2 anos somente, porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele decidiu desprezar ao Senhor, rejeitar ao Senhor e fez a opção em servir Baal-zebub, que era uma outra suposta divindade. Vamos analisar aqui alguns elementos que eu quero mostrar como Deus não faz acepção de pessoas e que o legado de maldição ele não é determinante quanto o juízo de Deus. Vamos lá. Esse rapaz, ele foi testemunha de alguns fatos que por si só deveria levar ele a tomar outras decisões. Mesmo que ele não amasse ao Senhor ou não temesse ao Senhor, as evidências que ele testemunhou eram muito fortes. Primeiro, ele testemunhou os 3 anos de seca que vieram sobre Israel, a partir da palavra do homem de Deus. Segundo, ele testemunhou a morte de todos os profetas de Baal e Azerá. Terceiro, ele testemunhou a chuva que retornou. Quarto, ele testemunhou a morte do pai e da mãe de forma sobrenatural, da parte de Deus. Quinto, ele testemunhou um grupo de 50 soldados com um capitão que foram buscar Elias de forma coercitiva. Eles queriam obrigar Elias a descer com eles. Fogo desceu do céu, matou aquele capitão e os seus 50. Depois ele testemunharia mais uma vez o fogo descer do céu, matar os 50 soldados e mais um capitão. E ele enviou a terceira tropa. Ele não estava nem aí que milhares de pessoas morressem. Ele era tido como meio que psicopata. Ele usava as pessoas e de forma alguma ele conseguia sentir o mal que ele causava para essas pessoas. O capitão subiu e diante dos fatos que o capitão também testemunhou. Primeiro, a chuva, como ele havia testemunhado. A seca, como ele também havia testemunhado. Ele testemunhou a morte de Acabe e a morte de Jezabel. O capitão também testemunhou a loucura de Acasias, quando mandou 50 homens e um capitão. Morreu o primeiro grupo. Ele testemunhou a morte do terceiro grupo. Quando ele chega e se viu diante de uma situação que ele estava sendo levado para a morte, aquele homem, ele fez escolhas diferentes. Deus não faz acepção de pessoas. Aquele capitão, ele se humilha diante do homem de Deus. Ele pede para usar de misericórdia, se compadecer dele e dos 50 homens que estavam com ele. Porque o rei não se compadeceu, mas ele se humilhou. E sabe qual foi a resposta? A resposta veio do céu, mas não foi com fogo, não. Deus disse para Elias: desce com eles, acompanha eles, porque eu estou te garantindo. Então o que é que nós vemos nisso, irmãos? O legado de maldição, de fato, há pessoas que nascem com um legado de maldição por parte dos pais, seja de prostituição, de criminalidade, de roubo, talvez numa religião envolvida com o ocultismo.
Todavia, esses não são determinantes para a rejeição da parte de Deus. Cada um faz a sua escolha. Acasias, diante de todas as provas contundentes, ele resistiu a Deus, e naquele leito que ele caiu, ele morreu, não necessariamente por conta da queda que ele sofreu do segundo andar, mas por ter rejeitado ao Senhor, por ter rejeitado o Deus vivo todo-poderoso. Ele, muito mais do que os pais, era mais digno do inferno, porque ele testemunhou todos estes elementos sobrenaturais da parte de Deus e não se converteu, mas preferiu seguir um Deus que para nada servia, que para nada serviu para os seus pais e nem para o povo. Mas o capitão, ele dá um exemplo de que Deus não faz acepção de pessoas. Nós não podemos errar onde outros erraram antes de nós. Os exemplos estão aí. O erro de Acasias ter cometido os mesmos erros que os pais haviam cometido. Mas eu vejo no comandante, o capitão, a porta da graça aberta em tempos de juízo. Deus sabe, conhece o coração do homem. As mesmas oportunidades que Acasias teve, o comandante, o capitão também teve, mas pela sua postura diante de Deus, a porta da graça foi aberta para ele em tempos de juízo, de sentença de Deus. Meu querido, nós não podemos seguir a fila, nós não podemos cometer os mesmos erros daqueles que vieram antes de nós. Dizem que o sábio é aquele que aprende com os erros de outros. O tolo é aquele que não aprende nem com seus próprios erros. Um forte abraço, Deus te abençoe, fique na paz e até uma outra oportunidade em que eu estarei daqui comunicando a palavra de Deus ao seu coração. Um forte abraço.